das mazelas da sociedade brasileira, dos problemas das instituições, e ainda mais vocês que vão ser profissionais do direito, têm que saber a realidade e têm que ter um compromisso, a meu ver, fundamental com as garantias e com os direitos que as pessoas demoraram muito tempo para botar na Constituição e que tem que ter, que tem que ser para valer. Acho que um grande desafio nosso contemporâneo no Brasil é fazer o Estado de Direito valer para todos. Não é? O Estado de Direito não significa só uma concepção formal, significa a possibilidade de alguém andar na rua sem sofrer violência, sem ser vítima de discriminação, sem ser vítima de perseguição. Isso é fácil, é mais fácil nas áreas urbanizadas, nas áreas onde há comunidade, mas nós temos um desafio de fazer isso valer na ponta da linha para todos os cidadãos. Bom, mas eu queria, quando eu falo de direitos humanos e de preconceito em relação a direitos humanos, desse discurso, né, que houve um tempo se dizia que direitos humanos era direito de bandido, eu queria dizer que há muitas organizações de direitos humanos que são sérias, que são trabalhadoras, que ajudam. Mas, às vezes, eu acho que esse estereótipo de direitos humanos serem direitos de bandidos, que agora esse discurso está caindo, mas durante muito tempo ainda existia, eu acho que as organizações de direitos humanos tinham uma parcela de responsabilidade por dar um tratamento parcial a essa situação. Você não pode só, enquanto organização de direitos humanos, ter uma visão parcial, não é? Ter uma visão parcial de violação de direitos humanos por parte do Estado e não ter uma visão que também é violação de direitos humanos, há violações graves de direitos humanos por parte da sociedade, por parte, às vezes, de atividade empresarial. Nós verificamos ainda hoje no Brasil situações em que há pessoas reduzidas à condição análoga de escravo. E não é só lá no Pará, não. Tempos atrás, aqui no estado de São Paulo, em plantação de tomate, havia situações de utilização de crianças em trabalho, de trabalhadores nesse esquema que devem para o patrão, a dívida não termina nunca, e, portanto, eles não podem parar de trabalhar porque é uma conta corrente sem fim. Então, no Brasil ainda existe isso, e, portanto, nós temos que ter um equilíbrio na abordagem disso. Nós podemos ter violações de direitos humanos por ação ou omissão do poder público, mas também podemos ter violações de direitos humanos por parte de pessoas da sociedade, de entidades da sociedade. Nós podemos ter violações de direitos humanos por mau estado, por situações tremendas do sistema carcerário, do sistema de jovens infratores, mas nós também temos violações de direitos humanos praticadas pelas organizações criminosas, dentro e fora dos presídios, organizações criminosas que atacam e matam policiais ou que submetem a massa carcerária a uma situação de opressão. A gente sabe que em determinados presídios, se o parente não der dinheiro para a organização, o seu familiar corre risco dentro do presídio. E, portanto, quando eu falo que certas organizações de direitos humanos têm um pouco de responsabilidade em visão de estereótipo do que significa direitos humanos, porque se você só denunciar um lado, se você não tiver uma visão equilibrada, você vai dizer, esses caras aí só se preocupam com violação de direito de preso. Mas quando tem policial assassinado, ninguém fala nada. E, portanto, nós temos que ter o equilíbrio no tratar dessa questão. Não dá para discutir violência e criminalidade e colocar toda a questão só na desigualdade social.
acho que desigualdades, falta de condição de vida, falta de moradia, falta de lazer, falta de vida comunitária é terrível. São fatores criminógenos que levam muita gente boa, levam o jovem que não tem perspectiva a se perder. Mas nós temos que saber que para construir uma sociedade que respeite os direitos, nós não podemos justificar tudo, não é? Nós temos que trabalhar na prevenção da criminalidade, diminuindo a desigualdade social, diminuindo a desigualdade racial, atuando sobre os fatores de desigualdade, mas nós também temos que dar uma resposta aos atos de violência. Nós não podemos tolerar a impunidade de violência contra as mulheres, por exemplo, e ainda hoje nós temos uma certa quantidade de atos de violência que se reproduzem. No passado, na década de 50, nós tínhamos o antigo homicídio de legítima defesa da honra, não é? Um conceito absolutamente superado, etc. Mas ainda hoje, quantos crimes passionais nós verificamos? Muitos deles impunes. Eu vejo, por exemplo, com grande indignação, um caso emblemático, né? Porque ele é emblemático porque todo mundo conhece e não vê solução. Todo mundo viu aquele caso de um diretor de um jornal que matou a jornalista, sua namorada. Todo mundo sabe que ele matou. É um fato notório. Ele está condenado já pelo tribunal do júri, está condenado em 2º grau e não termina o processo, ele não é preso, ele não cumpre pena. E aí a gente vê uma entrevista do pai da vítima na televisão, dizendo o seguinte: se esse indivíduo ficar solto, eu vou matá-lo. Vejam, isso é uma situação de uma disfunção do nosso Estado de Direito. Obrigado. Porque não é possível nós termos uma situação que alguém praticou homicídio notório, todo mundo sabe, está condenado, o processo não termina nunca, ele não cumpre a pena e fica estimulando a revolta do pai da vítima, que devia confiar no sistema de justiça como algo que desse a resposta àquela situação e que está tentado. Foram perseguidos políticos, foram exilados, foram torturados. E às vezes, nós ainda, a meu ver, carregamos um certo trauma desse período autoritário e ainda temos dificuldade de formular políticas de segurança pública que garantam a integridade de todos, que seja de respeito à população, mas que, por outro lado, sejam políticas que sejam efetivas, que efetivamente tragam garantia à população. Essa luta ideológica, ela se repete ainda hoje em temas que talvez vocês não deem importância. Por exemplo, há um debate grande sobre a possibilidade ou não do uso da videoconferência no processo penal. O interrogatório sobre videoconferência. Vocês devem saber, videoconferência é um sistema pelo qual tem a câmara de TV, alguém fica no outro lugar e transmite-se a imagem. Isso hoje é feito em aulas, né? Tem muita aula por videoconferência. Eu já fiz palestra por videoconferência, já fiz palestra sem plateia, né? Que é esquisito, porque a gente fala, ninguém olha para a gente. Eu não sei se o pessoal está prestando atenção ou não, mas veja, é um sistema tecnicamente bom. Pois bem, nos países mais avançados do mundo, esse sistema é utilizado sem qualquer debate, ou sem um debate relevante, né? Nós tivemos no passado um caso que chegou à Corte Europeia de Direitos Humanos, um caso de um chefe mafioso que foi interrogado por videoconferência. E aí houve um recurso, foi à Corte Europeia de Direitos Humanos, e a Corte Europeia de Direitos Humanos disse que não havia incompatibilidade do direito de defesa com o uso da videoconferência naquele caso. Você garante ter advogado junto ao preso, você garante ter advogado na audiência, você garante uma linha
de telefone.